Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. A minha missão aqui então é dificultar a conversa para vocês, evitar que vocês concordem o tempo todo. Aí eu quero provocar, quero também traduzir a conversa, né? Evitar muitos termos técnicos e quero também trazer uma visão aí de consumidor, uma visão de quem está de fora do negócio. Então eu sou tipo elemento zero aí, eu vou evitar que vocês falem muito inglês e vou tentar trazer para quem está nos ouvindo entender melhor a conversa. Beleza, quem está aqui comigo então é o Ismael, o piazinho que ascendeu do chão de fábrica ao top vendas da loja. Então se apresenta, Ismael, como é que você está? Johnny. Johnny, eu acho que você faz mais aí que a questão de traduzir os termos, enriquece de fato o nosso conteúdo, trazendo também muita bagagem e de fato fazendo a gente, arrancando algumas boas justificativas aí de termos que a gente vai usar. Mas vamos lá, para mais um episódio, o episódio 60. Estamos constante, né, Johnny? É isso aí, já vamos bater 100 daqui um pouco, né? Então a nossa meta era 50, agora a nossa meta é 100 e depois é exponencial, não é mais linear, né? É 1000, depois é 10 mil. Já evoluiu muito aí. Cara, a regra básica então para vendas, o pessoal aí de vendas pode nos corrigir se estiver errado, mas a gente sempre diz aqui que antes de você cobrar valor, antes de você mostrar preço, você tem que mostrar valor. Então, qual é o valor para quem vai nos ouvir até o final do episódio, Ismael? O que o pessoal vai ganhar ouvindo esse episódio até o final? A nossa intenção hoje é falar um pouco sobre canais de aquisição de clientes. Talvez seja o maior desejo aí de toda a organização, é como captar, como obter aquele cliente, como entender também qual é o seu cliente ideal. Então, para quem ficar conosco aí, a gente vai trazer muita bagagem aí com dois profissionais que estão ativos no mercado. Nós vamos apresentar, né, Johnny? Para quem está ouvindo pela primeira vez. Vamos apresentar a galera aí. Eu sou o Head de Vendas da WePlan, me chamo Ismael e estamos aí há mais de 12 anos trabalhando com móveis planejados. Como o Johnny falou, saí lá do berço da marcenaria, passei por todos os processos da indústria e, enfim, são mais de 10 anos trabalhando no comercial, vendas por respiro, vendas, e é isso que a gente quer também cada vez mais levantar essa bandeira que sem venda nenhuma organização prospera. Então, beleza, vamos fazer mais um suspense aí. Antes de a gente apresentar os convidados, vamos agora cobrar nosso preço, né? A gente já mostrou o valor aí, o conteúdo que a gente vai entregar. Então, para você que está ouvindo, somente ouvindo, vai lá no nosso YouTube, que também tem o canal em vídeo, tem videocast. Deixa seu comentário, como eu falei. Se tiver com preguiça de escrever alguma frase ou alguma coisa lá, só deixa um pontinho lá que o YouTube já vai entender que alguém está interagindo com o conteúdo, né? Então, ponto enter quer dizer que tem alguém assistindo lá. Mas se isso fez você pensar, fez você mudar, fez você ao mínimo discordar da gente em algum ponto, tudo bem. Coloque seu comentário lá, porque no YouTube é lugar de polêmica, né? Então, exatamente. Vamos fazer uma escadinha de comentários lá. Então é isso aí, galera, e também nos siga nas redes sociais. Vamos lá, então, quem está aqui com a gente hoje, Ismael, apresenta aí Faça as Honras. Os convidados ilustres já são parceiros aí de trocar ideias, de sentar e discutir sobre assunto aí do mercado. Robson e Sidmar são dois parceiros aí que estão mostrando muito trabalho já no que eles se propõem, sempre inovando, buscando coisas diferenciadas, né, para o nosso segmento. E é isso aí. Esses são os caras aí da aquisição de cliente e qualificação, Johnny. É muito de extrema importância o nosso conteúdo de hoje. Maravilha.
Cara, a gente até tava falando aqui em off, um deles participou lá nos primórdios do podcast, na época que era movido a lenha aqui, né? A gente trazia um fonezinho, distribuía o fone, cada um gravava no seu celular, toma, se vira, né? Então ele é o Robson e já é a segunda vez aí, reza a lenda que a terceira começa a ajudar a pagar boleto, né? Pede então, música. Já é de casa, pede música. Robson, se apresenta aí pra quem não assistiu o outro episódio, quem que é o Robson na fila do pão aí? Bom, então vamos lá, galera. Me chamo Robson. Cara, eu sou aquele cara inquieto, aquele cara que não se contenta com a forma padrão que a coisa é feita, que venda é feita, sabe? Se você não sabe o que vai fazer, vai ser vendedor. Isso sempre me incomodou. E vendas hoje é uma ciência, entendeu? Então vendas virou uma produção, vendas tem metodologia, vendas tem muita matemática, tem lead score, tem, né? Vamos começar a largar os termos aqui. Vamos gourmetizar aí. E aí eu sou um cara estudioso, comecei a ir atrás, comecei a estudar, comecei a trocar muito com quem também é inquieto. E a gente vem achando uns caminhos mais assertivos, encurtando, achando atalhos, diminuindo o ciclo de venda. E é isso que a gente quer compartilhar um pouco aqui hoje. Nessas experiências, alguns projetos que a gente aplica já no dia a dia. E coisas que dão certo e coisas que a gente bate a cabeça, bate no muro e volta. Então eu sou esse cara aí, se for para definir, eu sou esse cara inquieto e buscando aí sempre um processo otimizado. Maravilha. Cid, se apresenta aí, primeira vez no podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Então sou o Cid. Antes de dizer mais nada, obrigado aí, fico feliz pelo convite aí do Ismael, do Johnny e toda a equipe aqui da WePlan. Eu sou aquele jovem que saiu lá da roça, né, e que resolveu buscar novas oportunidades, né? Eu acho que foi na venda e no marketing que eu consegui realmente escalar aí, me desenvolver nos últimos anos. Já não sou mais tão jovem assim, né? Já estou com mais de uma década aí com marketing e vendas. Também estou, né, me conectando muito com a educação executiva, organizando alguns eventos, algumas imersões aí. Eu acho que é isso, né? O meu entendimento aqui, né, a definição que eu tenho, eu acho que é o que a gente vai poder falar um pouco mais hoje, é que marketing e vendas hoje é uma coisa só, né? Não temos mais como dissociar vendas é marketing e marketing é vendas, né? Maravilha, até para voltar um pouquinho no que o Robson falou, lembrei, Robson, olha lá na nossa timeline de episódios do podcast, a gente tem um podcast que o título é Se Tudo Der Errado, Eu Viro Vendedor. Que a gente quer justamente trazer essa perspectiva do tipo, cara, como a gente tem contato muitas vezes com uma experiência aqui não é como a gente esperava. Muitas vezes o produto tá um nível muito acima do que o vendedor tá preparado para vender aquele produto. E a gente não gosta que seja assim, a gente gostaria que o cenário fosse diferente, né? Então só me acionou esse gatilho, eu lembrei de avisar. Então para quem quer ouvir sobre esse assunto, está lá. Mas vamos lá, galera. A gente quer entrar na questão como é feita a captação de uma forma padrão, uma forma convencional e como ela vem sendo feita assim de uma forma profissional. Ou seja, como era feita antes ou como é feito de um jeito mais simples e de um jeito mais profissional. Como que a gente consegue introduzir esse tema aí pra galera? Então, pessoal, acho que um ponto bem importante, que até depois o Robson vai aprofundar um pouco mais, é você entender o seu cliente, né? Você tem que entender qual que é o seu cliente, seu perfil de cliente ideal, saber, antes de você desenvolver uma ação, por exemplo, de marketing e vendas, você tem que saber qual o canal de aquisição que a gente sempre fala, que faz mais sentido, né? E diga-se de canal, não necessariamente a gente está falando aqui de digital, de redes sociais. Canal, entenda-se por todos os pontos de contato que você ou a sua marca tem com o cliente, ou até mesmo seus parceiros, porque eles são um canal.
Exato. seu parceiro, seu fornecedor, qualquer um é um canal. Então, só para tirar um pouco do digital, porque a galera foca muito em digital, parece que todo mundo vai ficar vendendo atrás do computador, né? Primeira Exato. coisa que pensa é uma estratégia, preciso impulsionar, preciso colocar dinheiro, qual que é a ferramenta E o digital caminho, que vai trazer o meu cliente. E o caminho tá no digital. E o cara, muitas vezes, a oportunidade toda está no offline. Porém, ele não entende. Ou não Exato. tem maneiras de estruturar É isso. importante a gente já iniciar por essa etapa aí do que vem primeiro, né? Se de ovo ou a galinha, Exato. de qual que é. Muito bom isso. O que vem primeiro, antes de eu começar a pensar numa forma de aquisição de cliente, numa ferramenta, e quando a gente fala em ferramenta não é sempre um aplicativo, como a gente já falou, às vezes a ferramenta é você estar presente onde está o teu cliente, num evento, ou enfim. Fala aí para nós qual que são os primeiros passos aí. Eu acho que eu concordo contigo, Ismael. Eu acho que o que vem antes é o nosso cliente, né? Como eu falei. Então a gente tem que entender um pouco mais o cliente, entender um pouco mais a dor que a gente sempre fala, qual que é a necessidade de fato do meu cliente, né? Aonde que ele está? Ele está na rede social? Então beleza, faz sentido eu estar na rede social e utilizar ela como um canal de aquisição de clientes, né? O meu cliente, eu sou um lojista, né? Por exemplo, tenho uma loja de imóveis, enfim, né? Aonde que está o meu cliente? Meu cliente circula nessa loja, ela é bem posicionada, então isso é de fato você entender, né, de todas as formas com que você vai se posicionar, né, para você atender esse cliente de fato e atender a dor dele, né? Então acho que é o ponto bem importante, porque só existe vendas, só existe marketing para atender uma demanda do mercado, né? Então quando a gente olha o nosso cliente, a gente entende a dor dele, de fato a gente está buscando atender essa demanda. Cid, é importante a gente dar uma dissecada ainda mais nesse conteúdo, porque talvez seja aí o mais importante para que você saiba quem é seu cliente. Não somente dizer ali, meu cliente é homem, mulher, de X idade até X idade, mas de fato qual que é esse exercício da definição do cliente ideal que hoje é feito, assim, que vocês aplicam, por exemplo, em indústrias, em empresas, em organizações, para que de fato você consiga ter uma descrição do seu cliente quase que perfeita. Qual que é esse exercício, assim? Tem que ir muito a fundo, né? Pelo que eu... assim, então a gente tem dois métodos, né? A gente costuma falar que ou você já tem um cliente, você já atende um mercado, ou você ainda não. Você tem uma ideia, né? Busca atender uma demanda do mercado, mas você não tem nenhum cliente ainda nesse sentido. Quando você já tem uma base de clientes, a gente costuma fazer uma análise dessa base, né? Então você pode fazer aquele exercício básico lá dos 80-20, né? Olhar qual 20% da sua base que lhe dá 80% da receita, ou você fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Então, ou seja, você vai buscar fazer uma análise RFV, que a gente fala, né? Que é recência, frequência e valor. Então, a gente busca ver qual que é o cliente que está mais recente na minha base, qual que é o cliente que me deu menos... que encheu menos o meu saco, né? Que teve um ciclo de vendas mais rápido e qual que deixou o maior valor na mesa. Então, esse é um ponto bem importante. Quando você já tem uma base de clientes. Se você ainda não tem nenhuma base de clientes, você deve olhar o mercado. Entender, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem determinado comportamento, que ele tem determinada idade, né? E aí eu busco entender qual solução que ele está buscando. Por exemplo, se eu sou lojista, eu penso, esses móveis que eu vendo na minha loja são adequados, eu consigo atender essa dor, essa necessidade do cliente ou não? Então, acho que é um ponto bem importante você buscar entender de fato, é um casal, ele já tem uma família, ainda não tem uma família, é um jovem, né? Então, eu acho que é esses pontos, né, Robson, que a gente busca entender. Quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, que busca entender realmente de fato a dor do cliente, a gente consegue propor uma solução personalizada. Vou usar um exemplo aí para vocês do que acontece muito no nosso segmento de móveis planejados. É uma marca extremamente conceituada de móveis, a gente chama já de grife de imobiliário, com um produto extremamente estruturado, com extrema qualidade, e não consegue nivelar o seu produto com o seu cliente ideal. Está atacando de forma diferente. Vai competir com um produto muito simples. Porque eu não vou ganhar orçamento, porque eu tô aqui, os caras só estão orçando lá, vem em comparativo com o orçamento de uma indústria, de uma fábrica bem mais baixa, ou com um formato mais tradicional, que a marcenaria, eu não consigo ganhar orçamento.
a certeza que está se posicionando errado é a coisa mais certa que a gente tem aqui. A forma de comunicar, a forma de falar, quais são os canais, é extremamente assertivo, você pensar e desenhar a persona. Então, até mudar posicionamento da equipe, discurso da equipe, forma de se vestir, cara, tudo é definir primeiro quem é o cliente, se o meu produto se adequa, aonde esse cliente está e como eu comunico. Força aí, Robson. Tu sabe, Ismael, que na prática, né, para quem está nos ouvindo e quer pôr isso em prática, a gente está falando aqui de saber quem é meu cliente, saber se comunicar com ele, mas aí parece muito teoria, né? Como que tu usa isso na prática? Então, eu vou dar um exemplo. Você tem que fazer a tua comunicação e o marketing é muito necessário para isso, para você se posicionar, né? Porque, abrindo parênteses, se você não se posiciona, as pessoas vão te posicionar, o mercado vai te posicionar, o concorrente vai te posicionar, entende? Então você tem que se posicionar. Esse posicionamento, ele entra, por exemplo, se eu tenho um site, se eu tenho uma rede social, ou enfim, eu tenho que deixar muito explícito o que eu entrego e para quem eu entrego. Então, se eu trabalho com móveis, se eu faço planejado, se eu faço interiores, para quem que é? É para alto padrão? É para um público B? É para um público C? Por quê? Por aí já, né? Quando eu já sou explícito no meu posicionamento, eu já crio um filtro de que quem me procura e o meu padrão é alto, não vai me procurar querendo promoção. Um exemplo, tá? Ou o oposto também. Se eu trabalho com uma linha C, o cara de alto padrão não vai me procurar. Começa por aí. E aí tu vai ter que ter promoção. E aí você vai ter promoção e aí você tem que ser coerente com o teu posicionamento. E não tem nada de errado na promoção. Não a tem gente nada só de tá errado. dizendo que você não deve confundir ou atrair clientes ou perfis que não vão dar fit com o teu negócio. Exato. E aí exato. vem... É um esforço muito desnecessário quando você está atacando no cliente errado. Culmina nisso. Você faz toda uma ação para atrair clientes. Só que sem posicionamento, você atrai de tudo. E aí você tem que ter um esforço e um time, e uma dedicação, e um tempo, e energia e dinheiro para depois daquele todo que veio, você perceber que a tua fatia interessante era aqueles 10%. Que é o Pareto ali que o Cid trouxe. Tu Né? entende? Então, Bendito nata Pareto. da nata, né? o primeiro 20, ponto 80, 20. é posicionamento. Então, na prática, a partir de amanhã, olha para o teu site, tua rede social, teu material offline e vê se está uma comunicação coerente com o teu posicionamento. O teu discurso está alinhado com a tua entrega? Começamos por aí. Acho que bem pontuado, Robson. Acho que faz total sentido isso que você acabou de citar. E quando a gente fala em posicionamento, tem um ponto bem importante, né? Que a gente acaba aprofundando, né? Que é, por exemplo, o espaço que você ou a sua marca ocupa na cabeça do seu consumidor, lá do seu cliente, né? Então, muitas vezes o cliente vai ter algumas opções no mercado, né? E se você se posiciona bem, quer dizer que você está ocupando a maior fatia, né? Que a sua marca tem na mente do seu consumidor. E aí você consegue, com menos esforço, com menos investimento em mídia, por exemplo, consegue converter uma venda. Então, são pontos bem importantes e eles estão totalmente relacionados quando a gente fala marketing, vendas, né? A gente acabou falando no começo, né, que marketing e vendas não tem como dissociar, né? Eu acho que parte muito nesse sentido. E aí, após o seu posicionamento, após a definição do cliente ideal, você acaba aprofundando um pouco mais, tá? Mas e aí? Qual que é o canal? A gente sempre fala canal de aquisição de clientes e realmente para cada pessoa ter essa noção, né? Eu tenho que me posicionar aonde realmente vai fazer sentido, né? E aí, por exemplo, eu vou utilizar uma rede social, como a gente já falou, qual rede social que eu vou utilizar? E o importante, assim como você entender qual que é o canal, é testar. Exato. Se você não testar qual que é o canal, você vai deduzir. E tudo que é deduzido, você vai errar e vai demorar para descobrir que está errando. Né? Porque você deduzir que o teu cliente é X, sem saber se é o cliente X, sem saber usar aquela base de quantos clientes compraram, qual que é o perfil do cliente, como que foi tomada a decisão, qual que é o time dele de negociação. Eu anotei aqui então,
Se você iniciar pelo ICP, que é a definição do cliente ideal, descrever a persona ali, de mínimos detalhes, você precisa se posicionar em seguida para achar esse cara, né? Então, extremamente importante. Anotei a mesma coisa. E terceira, o canal de aquisição. Qual vai ser o canal? Exato. Aonde eu vou buscar esse cara? Dar prioridade, talvez. Exato, não existe um certo e um errado, né? Porque o que você vai fazer? Você vai fazer justamente isso que o Ismael acabou de falar. Testes, né? Quando a gente fala. Hoje, o que está muito em voga é realmente teste e validação. Só que aí, como que você vai validar um canal? Você vai ter que fazer análise, você vai ter que fazer pesquisa. Então, você fez um teste, por exemplo, meu cliente está no LinkedIn. Beleza, vou utilizar o LinkedIn, fazer uma campanha, posso utilizar daqui a pouco uma campanha de prospecção ativa, até que o Robson vai citar um pouco mais. Ou eu posso fazer um anúncio, por exemplo, mas aí eu tenho que ver, tenho que realmente testar, né? E avaliar esse resultado, né? Como a gente trabalha com mentoria, aceleração de processo comercial, a gente trabalha com projetos de empresas do Brasil todo. E eu já vi situações, e agora me lembrei de um ponto de atenção quando a gente fala de testar também, né? O teste, a gente tem que cuidar para não sair caro, né? No caso aqui, né, no assunto que a gente tá, de imóveis, tudo. Cara, eu vou testar um showroom novo. Eu vou gastar ali meus 500, 800, 1 milhão para fazer o baita showroom. Será que é o que vai atrair meu cliente? É importante? Pode ser muito importante. Mas talvez eu não tenha um canal mais barato, ou eu vou ter que testar primeiro para ver que não era o melhor caminho e aquele investimento. Então, testar é importante, mas antes de sair testando porque o meu concorrente está fazendo, ou porque eu vi o pessoal fazendo dancinha na internet, eu devo fazer também. Teste com base em dados. Entenda teu público, vê o que vai ser assertivo para ele. Olha, eu vendo móveis de alto padrão e eu quero atingir médicos. Médico tá no TikTok, médico tá no Instagram, médico tá onde? Exato. Né? Médico seria importante um showroom? Sim. Aí você segue para um caminho, entende? Então, cuidado com um teste também, Exato. né? Eu falo isso que eu tenho uma cliente que, não, eu vou testar, eu vou investir 200 mil no Google para testar. Pô, que teste é esse com 200 mil, entendeu? A gente sempre fala, quando a gente fala em testes, né, Robson? Existe uma sigla aí que depois vocês podem buscar no Google, que se chama MTV. O que é o MTV? O MTV é o mínimo teste viável. Ou seja, eu vou levantar hipóteses, né? Então eu tenho uma situação XYZ que eu imagino que vai fazer sentido, né? Que, por exemplo, vou aumentar minha receita, né? E aí eu vou testar. E aí eu faço um cálculo, né? Por exemplo, saber qual investimento é viável, né? Nesse teste, né? Então esse MTV, ele se assemelha muito ao MVP, né, Robson? Que é muito utilizado já há muito tempo aí, né? E no MVP justamente você fala, vou fazer um MVP, ou seja, estou fazendo um produto teste, né? Então estou testando o mercado, estou testando uma demanda específica, né? Mas justamente eu não vou colocar um orçamento ali de milhões, né? Eu vou colocar aquilo que é viável, justamente, né? Até vou testar o tempo também, acho que é um ponto bem importante, básico, né? O básico para rodar e aí você tira conclusões. Exato, é fazer o básico bem feito, é aquilo que a gente sempre fala, né? Tem um episódio aí que a gente levantou um tema bem importante, falando sobre teste, onde eu trouxe um estudo que é feito pela Startse, vocês já devem conhecer aí, mas é uma empresa focada em educação também executiva, e eles criaram uma metodologia chamada os 4 P's da tomada de risco, que tem muito a ver aí com o que o Robson comentou, qual que é o risco que eu vou ter para fazer um teste, para validar, para ver se realmente o meu cliente está lá ou não, ou se é ali que vai encher o meu funil de vendas de novos leads, aí eu vou conseguir qualificar. E eu vou ler aqui para vocês entenderem qual que é a metodologia. O primeiro P é propósito. Você está alinhado ao meu propósito? Você tem a ver comigo? Você combina ali com o meu DNA da minha empresa, né? O segundo P é o potencial. Se der certo, o que acontece? Para que nível que vai meu negócio se der certo? A probabilidade é o terceiro P. Qual que é a chance de dar certo?
Então, cada vez que tu fizer esse exercício, colocar no papel, de fato, escrever, qual que é a chance de dar certo? Eu conheço o cara, eu tenho a proximidade lá com a empresa, eu vou conseguir levantar negócio através desse canal. E qual que é a perda, né? Se eu suporto essa perda ou se eu consigo, de fato... Se é o showroom que vai ficar parado e vai ter que ser liquidado. Exatamente. Essa é a perda, né? Ou se eu faço um showroom medição da digital, perda. ou se eu faço um evento... Talvez Ou se eu participo de um evento, né? Ou eu faço uma viagem para um... Tanto que, pessoal, para vocês entenderem, no nosso segmento de imóveis, o showroom ele é um ponto que impacta muito em investimento alto. Muitas marcas cobram um posicionamento extremamente relevante. Eu preciso que você esteja numa loja de tantos mil metros, localizada na avenida a principal avenida da cidade. E aí tu tem que investir X. Até isso mudou. Hoje, grandes marcas do mercado de imóveis planejados estão aceitando você ter estúdios e eles chamam de sistemas, um formato menor. Tu tem o mínimo lá, tu tem uma cozinha e uma mesa onde tu vai atender e tem 2 profissionais, um que vai fazer a conferência, outro que vai fazer a venda, e tá rodando grandes marcas, atendendo grandes negócios, vendendo aí muito com uma estrutura extremamente enxuta, porque o mercado já está entendendo que não faz sentido eu ter uma big loja para vender para o cliente, porque o cliente às vezes não tem nem tempo de ver tua loja. Ismael, tu falou a raiz da questão, o mercado. Eu gosto muito de dar exemplo prático para que quem está ouvindo use o que a gente está falando aqui. Então a gente está falando de teste. Teste caro, teste barato, teste arriscado, teste não. Dica para você pôr em prática. Melhor teste mais barato que tem. Liga para os teus clientes. Conversa com eles. Pergunta para eles, por exemplo, cara, tu fechou comigo, legal, tá satisfeito, como que tá? Já faz aquele relacionamento, aquele NPS. E pergunta, o quanto um showroom aqui da minha loja impactou na tua decisão? Foi importante para ti? Se a maioria te falar sim, peraí, estou num caminho, tu entendeu? Você agora, vai dizer, se o cara disser, foi um definidor, porque eu fui lá num outro revendedor lá e não senti segurança, ou foi num escritório que nem showroom tinha. Né? O foi formato da WePlan hoje é sem você? showroom. O que a gente tem que ser? Tem foi que ser decisivo? bom argumento. Não, Robson, Exato. Para mim foi decisivo porque eu consegui ver o material, eu vi o acabamento. Legal, então vale a pena eu analisar um pouco mais. Mas é impressionante como as empresas não ligam e não conversam com o seu cliente, cara. Mas aí eu vou pôr um ponto de polêmica, cara. Tem muita empresa que tem medo de fazer isso. Porque ela já tá com um background todo ali de problemática. Principalmente se já vendeu, né? Na maneira de entregar o produto, na assistência do produto. Então, assim, é um ponto, inclusive, de mostrar a ferida, né? De mostrar onde que tá errando e tudo mais. Então, vem toda essa questão de primeiro fazer o básico bem feito para depois ter um canal para você poder ligar pro cara, né? Exato. Ou seja, deixa a porta aberta ali e deixa tudo organizado, porque um dia tu vai ter que voltar lá e perguntar alguma coisa para ele. Essa é a maior verdade. Nenhuma organização, poucas organizações fazem isso. Coragem, Você entregou já pro cara, às vezes deu BO, às vezes não deu. E aí você diz, tá tudo certo. Às vezes vai pintar 20 assistências em uma semana. Então, Cara, e aí é um ponto bem interessante. Eu não entendo por que o pessoal tem medo. Porque assim, se eu ligar para 20 clientes e 19 me destratar, tem algo muito errado, cara. E eu aproveito essa informação para, antes de falar de atrair novos clientes, resolver como que tá a minha entrega. Tu entende? Então, eu acho que se tem uma dica de ouro aqui converse com o teu cliente, seja o segmento que for, escute ele. Se a minha entrega tá ok, a maioria tá satisfeita, ok, vamos pro próximo nível. O que impactou? O que é importante? Como que eu poderia ter te surpreendido mais? Então o tema de casa aí fica para primeira coisa a fazer é uma pesquisa com o cliente que tu já vendeu, que já validou, inclusive quem não fechou contigo, falando aí em escritório de arquitetura, que tu fez orçamento, o cliente não fechou, não deu retorno, dá uma ligadinha pro cliente e diz, eu preciso entender qual foi o definidor de você não ter fechado comigo. Bom saber o que pra não entender, fazer. O que não fazer, ou se o teu preço está fora, ou se a tua estratégia não foi a mais assertiva. Comenta aqui no YouTube pra gente quem já fez isso e qual a experiência que Mas teve.
a maior assertividade é você fazer a pesquisa, né? A pesquisa antes, a pesquisa depois, durante. Tem um ponto, Ismael, que você falou antes, que foi muito bem colocado, que é encher o meu funil de vendas. Faz sentido encher o meu funil de vendas? Pensando nessa cara, vamos nessa começar questão. antes. Vamos começar explicando o que é um funil de vendas aí. Então, pessoal, quem ainda não conhece funil de vendas nada mais é do que um funil, né? Seguindo a lógica convencional, o que é um E funil? nada mais é que é um CRM organizado ali. Exato. O que um funil faz, né? Exato. O que o funil começar faz, no- né? A gente começa a prospectar alguns clientes, a gente faz alguns anúncios, muito possivelmente você não vai ter 100% de assertividade nas suas ações comerciais. Então, por exemplo, eu começo a fazer uma ação de marketing, uma ação de relacionamento, eu tenho 100 clientes impactados. Após isso, eu vou avançando algumas etapas, eu vou desenhando um projeto, vou fazendo uma validação com o meu cliente, enfim, alguns clientes não me dão retorno, aí vai diminuindo a minha base, ou seja, vai afunilando. E ao final você tem uma conversão, ou seja, você tem uma taxa lá de, por exemplo, 10 ou 20% de clientes que acabam fechando contigo, né? Então, essa que é a lógica do funil, né? E quando a gente fala de funil de vendas, é justamente isso. Você nunca vai ter, é muito difícil você conseguir ter 100% de assertividade em vendas. E tá tudo certo, faz parte do jogo, né? E nem deve, né? Nem deve. Por isso da qualificação. Se eu quiser vender para o 100 que eu prospectei esse mês, provavelmente eu vou estar vendendo para alguém errado. Eu vou estar fazendo uma venda forçada, onde esse cara não vai ver valor, não vai receber resultado, e é o cara que lá na frente talvez vai O criticar. que pode estar gerando muito custo para você. Isso não está Então- sendo metrificado, né? Então a ideia de qualificação e de funil é justamente que eu vá durante alguns filtros dessas etapas, eliminando no bom sentido assim, ó, esse cara não está no momento de compra, eu preciso preparar um pouco mais ele com o marketing. Exato. E deixo passar para a próxima fase aquele que está mais alinhado com a tua entrega, com o teu propósito, tudo isso. Quando eu vender para esses 10, 20% lá na ponta, são esses 20% que realmente vai te ver valor, vai receber o teu produto e vai ser um defensor da tua marca. O restante ainda não estava nesse momento, eu preciso trabalhar eles. Então essa é a lógica assim de você qualificar, porque senão, sabe a história de que não? Eu sei que é contraintuitivo. Se entrou 100 aqui, eu quero tentar vender para o 100. todo mundo. Tenho né? 100 oportunidades. É que nem campanha do você aumenta Face, né? Se tu teu- perguntar, ele vai dizer assim, não, é Brasil inteiro, é todas as faixas etárias, é todos os sexos, é toda a faixa de renda, é toda... E Tá, tu beleza, investiu R$30. deu R$1 milhão aqui pra tu manter um dia essa campanha, né? Então, é mais ou menos isso. É formatar de uma forma que na ponta sai o teu cliente fit, ou negócios fit, que vão mostrar que esse é o caminho, né? Já me E, chamaram Johnny, de eu louco, tá? Já me chamaram de doido, maluco. Um cliente, um projeto que eu tava da área odontológica. E eu falei pra ele, olha, a gente vai criar alguns filtros aqui pra ir qualificando, pra atender realmente só o que tem potencial de venda. E ele falou, não, mas tu é louco? Tu é doido? Eu quero atender todos que ligam aqui ou que vêm na clínica, eu quero atender todos. Eu falei, então vamos fazer o teste? Um mês você atende todos. E no outro mês a gente aplica os filtros que eu tô te falando e a gente atende só os que forem qualificados. No mês dele, ele vendeu para 10% dos clientes. No mês que eu apliquei a metodologia, ele aumentou para 20% de venda. Porém, essas vendas foram muito mais qualificadas e com um ciclo de venda muito menor. E o que acontece depois, Robson, quando você aplica uma metodologia dessas? Muito possivelmente essa sua base de clientes vai lhe indicar novos clientes, né? Você vai conseguir fazer um upsell, que a gente fala, né? Que é, ou seja, você vender um produto com valor mais alto para o mesmo cliente, ou você vender o mix, né? Se você tem, por exemplo, hoje eu tenho um produto X, mas eu tenho o Z também, né? O Y, enfim, mas nessa venda eu consegui vender apenas o X, ou seja, eu vou ter um segundo momento que eu vou conseguir vender mais e com isso aumentar a minha receita. E essa é uma falha muito grande de muitos profissionais de venda, que eles não focam no mix, no que tem extra para vender. Por exemplo, a gente tem experiência com loja de sapato. Eu vendi um sapato, mas, cara, eu tenho o cinto que pode combinar com o sapato, tenho a bolsa, tenho a carteira, e as pessoas não oferecem.
o profissional não oferece. Então, é extremamente importante se o cliente levantou a mão, se ele te deu a oportunidade, cara, é a oportunidade, tu tem que ser muito profissional. Cara, como consumidor, tanto fez, tanto faz o produto que você comprou. Aquilo foi um gostinho da experiência que você terá com aquela marca, com aquela empresa. Isso é a porta. Se você abriu bem essa porta, fez essa boa recepção, não importa o valor do produto, não importa o momento. Se você fez esse trabalho bem feito... Entregou valor no início? Você vai manter a porta aberta para sempre. E aí você vai trabalhar esse upsell, você vai trabalhar o mix. Então, a importância também de focar nesse primeiro contato, Exato. Qualificar nesse primeiro contato, de fazer acontecer na primeira vez, né? E uma outra, só finalizar aqui uma etapa que eu anotei, por exemplo, o cliente levantou a mão, entrou no topo do funil, vamos falar assim, que tem interesse. As pessoas não jogam para uma planilha, não anotam na parede, não colocam num CRM que fulano de tal, um contato do cara. Não preciso agora, não é o que eu queria. Não pedem se eu posso te ligar amanhã ou te ligar semana que vem, talvez você vai estar mais preparado para comprar, né? Vai estar mais pronto para aquele período. Então, a questão de você alimentar a forma correta não existe, mas o mínimo é alimentar alguma coisa para saber qual que é a próxima etapa que eu preciso dar essa ação para os clientes. Então, muitos clientes entram nessa base, topo do funil, não é o momento de compra e ninguém mais investe no cara. Esse cara vai comprar em algum momento, ele tem necessidades e ele é esquecido. Exato. Então, se você não faz nenhuma anotação em nada, muito possivelmente Exato. o cliente vai perder, você vai perder e essa muitos não oportunidade, fazem nem a anotação do cliente que está na base. Nem do cliente que está ali orçando, principalmente imóveis ali, que é um ciclo longo, esse cliente precisa estar lá com estimativa de investimento, qual que é o prazo da obra dele. Às vezes ele está lá na base, cara, o prazo da obra dele já foi, já passou. Daí ligam e pra ele gente. Continua na base. Daí me ligam pedindo se eu tô precisando do negócio. O Johnny é indignado com isso. Mas O orçamento vem depois que o negócio já tá sendo... E aí, senhor, como é que base. tá? E os seus móveis? Meu filho, já fechei, tô morando há 2 meses na minha casa. Cara, pra quem tá nos ouvindo, vamos lá pra prática. Se tu quer resultado no comercial, nas vendas, existe um tripé que tu não vai escapar dele. Processo, pessoas e ferramentas. Mas quando a gente fala assim, tu não precisa contratar o melhor software ou a ferramenta mais. Tu pode fazer uma planilha de Excel. Não é a ferramenta em si, mas é o teu processo. É o teu hábito de... Eu recebi um contato, anotar aqui na minha planilha, né? Fiz um contato, tentei uma ligação para qualificar, para conversar com esse cliente, não consegui. Eu marco um próximo passo que é ligar para ele na segunda. E onde eu vou pôr isso para lembrar? Cara, boto no alarme do meu celular. Se eu não tenho, entende? Eu tô falando aqui, ó, do básico, do básico, do básico. Se você tiver um processo, mesmo que básico, com uma ferramenta, mesmo que básica, e ter uma pessoa que entende o papel dela nisso, você tem resultado comercial. Não tem como não ter. Se o teu produto é bom e se atende uma dor, você vende. O que acontece é exatamente o que vocês falaram. A gente recebe contatos, investe no Google, traz para a base, alimenta funil e deixa aquele pessoal estacionado, mofando lá dentro. Muito tempo de retorno. Né? Exato. Quando recebe o retorno? Vou te dar um exemplo que eu vivenciei, né? E com certeza vocês já passaram por isso. Quando você aluga uma casa, um apartamento, ou você compra uma casa, um apartamento, algum corretor de imóvel já ligou para você um tempo depois e falou: cara, e aí, tu tá feliz com o apartamento? Ele não tá pequeno, grande para você? Tu quer que eu vou vendo um outro para você? Sua família não aumentou? Sabe, eu tive filho e eu tive que mudar de apartamento. Nunca o corretor que me vendeu a primeira vez falou: cara, eu consigo um para você. Eu tive que ir atrás. Então, não é vender uma vez pro cliente e tá, agora tchau, nem te conheço mais. Vender para tua base é muito mais barato do que tu sair prospectando e já achando é teu mais cliente ideal. Ele já é teu cliente, cara. Ele já tá com a porta aberta. E tem um ponto aí, pessoal, que assim, por exemplo, e se eu tenho um time comercial, o que acontece?
né? Se eu tenho um time comercial e aí eu tenho rotatividade no meu time comercial, eu não faço anotação nenhuma. Não utilizo um CRM, que a gente fala, que é um software de gestão do relacionamento com os meus clientes. Não adianta eu ter oportunidades, não adianta eu investir em rede social, né, em canais de aquisição de clientes, em novas oportunidades, se chega e se perde, né? Então, quer dizer, eu tenho um bem muito rico, que são os meus clientes, ali os possíveis clientes, né, que a gente fala, os leads, né, que são clientes em potencial, mas aí eu não dou atenção e aí essa informação se perde, né? Então, acho que é bem importante a gente fazer essas anotações, fazer o tema de casa, colocar na agenda ou colocar no Excel, colocar na caderneta, nas notas, ou no CRM, se eu já tenho um CRM, mas eu acho que esse é um ponto bem importante, você olhar o cliente e saber que ele é um ativo muito importante da sua companhia. É uma planilha do Excel e um quadro é o mínimo. Como o quadro ali dos clientes, a gente usa muito o filtro do quente, morno e frio, que é o que vai definir o que eu vou vender esse mês. Poxa, se tu não saber, se tu não tiver um norte do que tu vai vender no mês, cara, por isso que tu não bate meta. Se tu não tem, eu falei sobre meta pessoal no episódio anterior, que, cara, primeiro tem uma meta pessoal de quanto que você, né, precisa rentabilizar naquele mês. Qual que é as tuas metas, os teus objetivos, além do básico, tu precisa ter uma meta que ela seja ousada, para te colocar em outro nível, senão tu vai ser só mais uma pessoa. Eu falo muito sobre a questão de você organizar a base com essas anotações básicas, simples, do dia a dia, mas que de fato vai te dar esses números de pesquisa que vocês falaram. Então, extremamente importante tá marcando em algum lugar. Decisão em cima de dados, né? Se não for assim, tudo é achismo. Eu acho que vai dar certo. Agora, quando eu tenho números, né? Quantos clientes eu atendi? Quantos converteram? E aí o ciclo se fecha, né, Cid? Tipo, olha, aqueles 20% que fecharam comigo comprovaram que é um perfil que compra de mim. Então agora, quando eu for alimentar novamente meu funil, eu quero aproximar mais desse perfil. Só que eu tenho que estudar o restante que não fechou também. E por que não fechou? Estudar a jornada de compra, estudar qual a experiência do meu cliente, não só na entrega, mas em toda a jornada até a gente assinar o contrato. Então eu estou falando aqui de estudar o teu comercial, sabe? Estudar o teu negócio e o teu mercado. Não é só jogar uma meta pro teu time e falar vende. Mudou, gente. O comercial hoje ou você estuda, né? Antes de ligar para um cliente, o mínimo tu vai pesquisar sobre ele, olhar o LinkedIn dele, sabe? Para ser assertivo e para entender também, cara, não tem o que eu vender para esse cara. Eu não atendo o padrão que ele quer. E tu sabe que os clientes dão esses sinais o tempo todo, né? Muito. Por exemplo, no nosso segmento, o cliente vai mandar uma mensagem lá no Instagram da empresa ou do arquiteto, enfim, vai chamar no WhatsApp, vai se apresentar. As pessoas às vezes esquecem de pedir o nome, né? Qual é o seu nome? Às vezes tu tá lá, olá, bom dia, e tu começa uma conversa extensa, mas extremamente saber quem que é a pessoa. E quando tu marca, a maioria das reuniões agendadas, tu já sabe o nome. Tem a ferramenta aí que é o Instagram, que são as redes sociais, que te dão todas as dicas do que o cara curte, o que o cara... A gente já falou aqui, né, Johnny, sobre Rapport, que é uma ferramenta extremamente importante e faz mudar o destino do atendimento, porque se eu sei que o Robson gosta de violão, cara, eu vou ter que puxar algum momento alguma coisa sobre violão. Eu sei que o Johnny gosta de carne, vou puxar em algum momento, cara, né, algum assunto para me aproximar do Johnny, furar a bolha do que o cliente vem com a bolha, cara, ele tá com uma grana que ele não quer tirar do bolso dele e colocar no teu negócio. É isso aí, mas isso é o que o que se deve fazer, né? Usar essa técnica e se aproximar, gerar essa empatia. Mas digam para nós aí o que não fazer no momento ali de captar, se aproximar, entrar em contato com o cliente. Tem alguma coisa que tem que tomar cuidado ou que se fazia não se deve fazer mais, alguma coisa que, sei lá, não é uma prática ou que muitas vezes vai afastar o cliente em determinado momento. Vocês podem dizer o que não fazer, que é melhor para o nosso ouvinte aprender com esses erros também, né? Quando tu consegue o contato com o cliente, começou a conversar com ele, o que não se deve fazer é falar de você.
Boa. Eu dei essa dica aí. A gente falando Acho que aqui, tá sabe? assistindo. Cara, e assim, ó, parece bobagem, mas Massa. assim, eu já vi, eu treino equipes, tal, onde a gente faz a escuta ativa e o vendedor lá assim, ó, oi, aqui é da empresa tal, nossa empresa fica no 7º andar do prédio X, nós temos tantos veículos na nossa frota, nossos equipamentos não sei o que, nosso maquinário. Cara, o cliente não tá interessado nisso neste momento. Ou ele pensa assim, vai custar 1 milhão. Não é nem isso, mas assim, ó, neste momento não Porque, é sobre você e é sobre a dor do cliente. Então não concentre o que não fazer. Não concentre essa primeira abordagem, pelo menos, em você. Concentre em entender o que o cliente está precisando. Todo esse restante, cara, a internet tá aí, ele já pesquisou ou ele vai pesquisar sobre você, economiza teu tempo. Provavelmente ele sabe mais da empresa do que você. Ou seja, o primeiro passo é brifar o cliente que alguma coisa que você tem vai se conectar com ele. Ouvir mais do que falar. Exatamente. Exato. Tem um ponto importante, Johnny, também, que eu acho que antecede até essa questão do cliente, né? De chegar até nós, né? A gente conversar e, de fato, ter uma oportunidade de venda, que é realmente você... o que não se deve fazer é você achar que você vai atender todos, né? Que você vai atender todos a qualquer custo, né? Porque tem um ponto bem importante que eu falo em vendas, que é o seguinte: quando você busca atender tudo, ou seja, quando você quer tudo, ao mesmo tempo você não tem nada, né? Por quê? Porque você faz um esforço absurdo. A gente acabou de falar de investimento, de testes e validação. Eu vou fazer um investimento absurdo para atender todo mundo. Não vai fazer sentido, né? Então acho que é um ponto importante saber, de fato, quem eu busco atender, né? E fazer essa definição. Então, e aí sim seguir todos esses passos, né? A gente já explicou que, por exemplo, dentro do modelo aí da WePlan, puxando a brasa para o nosso lado, você consegue sim rentabilizar mais, extrair mais renda de um player só. E isso a gente não está falando de explorar o cliente, mas de fato oferecer mais opções para o cliente dentro da mesma base. Por que que o cliente precisa sair do meu escritório para comprar móveis em outro lugar? Se através do meu escritório ele consegue fazer o projeto, tirar todas as dúvidas do projeto e saber valores sobre tudo, sobre cada centímetros do projeto dele. Então faz total sentido você aumentar o mix de coisas que você tem a oferecer para o cliente. Então a WePlan vem com essa proposta e às vezes as pessoas entendem como essa questão, mas eu não sou vendedor, cara, tem que ser vender o tempo todo, a gente tem que vender tudo, vender a imagem pessoal, vender o projeto, cara, e tá a um passo só da conversão da venda do cliente. Sim, eu vou fechar aqui, tá tudo dentro de um profissional só e a pessoa deixa passar isso. Nessa linha, então, eu quero que vocês deixem uma mensagem para quem não gosta de fazer esse trabalho. Ou para quem acha que... Ou quem não quer assumir esse compromisso pegar da venda, e assumir esse papel de vendas aí. O que vocês têm? Eu acho que tem um ponto bem importante que bate até na educação, né? Dificilmente alguém é educado, né? A gente é educado tanto na nossa base, na educação básica, quanto depois na faculdade, na pós, enfim, a vender de fato. Então acho que tem um ponto bem relevante, né? Vendas tem essa complexidade. Não tem a matéria de vendas, né? Em nenhum curso. Tem. Inclusive eu estava falando esses dias num episódio, não existe uma faculdade de vendas. Exato. O que você tem é uma MBA, é uma pós alguma outra qualificação. Ou seja, você não tem um curso. Ou seja, a gente foi educado tudo que a gente está falando aqui não se fala na faculdade. Isso aqui é vivência prática. Exatamente. Isso daqui é teste, erro, é experiência no dia a dia. Tem uma questão que a gente não é educado a ser dono do nosso negócio, né? Que é o ponto mais importante. Ou seja, a gente é educado a viver a vida toda vendendo e alguém enriquecendo, né? Então, acho que um ponto bem importante é você saber, beleza, né? Quem não quer seguir esses passos, não tem problema nenhum. Eu vou sobreviver ao mercado, a essa demanda, né? Faz sentido o que eu estou fazendo, essa minha atuação, ou faz sentido eu realmente pensar tudo que a gente comentou hoje aqui, pensar, olha, de que forma eu consigo me posicionar no mercado?
né? A forma que eu estou posicionando é a correta? Eu já tenho um perfil de cliente ideal? Ainda não tenho? Como que eu desenvolvo esse perfil de cliente ideal, né? Eu já sei o quanto que eu estou investindo em marketing e vendas? Ainda não sei? Ou seja, você está tendo retorno do seu investimento ou você está tendo gasto, né? Então acho que esses são alguns pontos bem importantes. Não ter um plano de voo faz com que você, né, pouse em qualquer lugar. Muito importante também, daqui a pouco tu quer finalizar? Conclui. Não, é isso aí, só desculpa. Pra mim não esquecer, se você também não quer exercitar esse papel, é possível terceirizar isso, e aí a gente tenta se conectar com o que o Robson faz, não sei se tem a ver com o tema e que tipo de serviço eles prestam, e já aproveita aí para explicar no que você trabalha hoje, Robson. Respondendo ali, já vendendo, né, sendo um vendedor, o gestor ele nem deve estar inserido na operação comercial. Ele deve gerir a empresa, ele tem os skills dele ali, ele tem o que ele é muito bom. Então contrate uma mentoria, contrate um consultor que monte esse processo, que monte toda essa estrutura e deixe com que viável para que esse gestor, através de relatórios, de números, de dados que a gente estava falando, faça a gestão do seu processo comercial. Mas o operacional, se ele não tem essa expertise, contrate alguém que monte. Começa por aí. Hoje eu tenho uma empresa de aceleração comercial, onde eu monto esse processo comercial para algumas empresas, né? É a Sales Plan, vou deixar ali o site para vocês divulgarem depois. Inclusive, tá? Eu preparei ali para o programa aqui, pessoal que quiser entrar lá, se cadastrar, e eu bato um papo, a gente marca um horário e eu faço uma avaliação do teu processo comercial, tá? E também eu atuo como consultor da Exact Sales. Hoje é a maior plataforma de Sales Engagement da América Latina. E eu atuo em projetos estratégicos. Então, empresas que já têm um processo funcionando, faturamento acontecendo, mas precisa de otimização, a gente consegue mapear todo esse caminho e entender onde está o gap, onde está aquele gargalo para melhorar, para corrigir. Então, a dica é essa, assim, ó. Não foque a tua energia no processo comercial e deixa de fazer o que tu é bom lá na ponta. Contrata um especialista para fazer o que ele é bom e foque no que você é bom. Senão, tu para de ser especialista e vira generalista. E quem faz tudo não faz nada, né? Essa é a dica. Eu acho que além disso, né, concordando totalmente com o Robson, acho que tem um ponto importante que a gente falou da educação, é o seguinte, nada impede, né, de você estudar um pouquinho mais, ouvir mais podcasts, né, buscar algum conhecimento, participar de algum evento, alguma imersão que vai te dar o básico da gestão. Então você vai entender um pouco mais da linguagem que o consultor vai falar no dia a dia, né? Dos skills, né? Das demandas, das metas que você vai ter lá no dia a dia. Então acho que é um ponto bem importante. Inclusive a gente está num movimento de educação executiva muito forte, né? Organizando alguns eventos também, fazendo meu jabá aqui já, né? Também vendendo meu peixe. Enfim, quem quiser me seguir nas redes sociais, vou deixar meu Insta aqui, que é o @SidmarSagaz. Também me coloco à disposição, né? A gente está organizando alguns projetos específicos, algumas demandas e alguns eventos, inclusive a gente está fazendo movimentos em todo o país. Então, seja online, seja em eventos imersivos realmente nas regiões específicas que a gente está desenhando, daqui a pouco a gente se vê em algum desses eventos. Fala do teu evento aí em específico, Cid, que acabou de acontecer a primeira edição. Acabou de acontecer aqui em Chapecó um evento que se chama Growth Day, ou seja, foi um evento voltado ao desenvolvimento, ao crescimento pessoal, né, e também de organizações, ou seja, a gente buscou tangibilizar de fato tudo que a gente vivenciou nesse podcast aqui, falando de canais de aquisição de clientes, definição de perfil de cliente ideal, né, e a gente começou esse projeto, Ismael, justamente para ampliar, né, esse nosso propósito que a gente tem aqui na nossa região. A gente está numa região que não é tão desenvolvida do ponto de vista da educação executiva, a gente está buscando aprofundar um pouco mais. Então, quem não participou do Growth Day Chapecó, é da região sul, enfim, e quer participar de uma segunda edição, a gente vai divulgar daqui a pouco, a gente vai ter uma segunda edição acontecendo aqui em Chapecó, estão todos convidados.
Show. Isso aí, galera. E pra finalizar, a gente volta a pedir, então, o engajamento lá no YouTube e nas redes sociais. Deixa o comentário lá. Diz se alguma coisa lhe ajudou ou não. Esses tapinhas de luva aí do Robson ficou legal, né? Vai gerar um corte bacana. Então, quando dá esse estalo aí, dá esses insights, é legal porque a gente consegue levar uma mensagem adiante. Eu fiz um monte de anotação aqui. E daqui a pouco eu faço uma prova aí pro meu intensivo de vendas, né? Porque cada episódio tá sendo uma aula à parte. Fechou, gurizada? Tem mais alguma coisa pra colocar? Eu queria deixar uma última dica, cara. A gente falou de qualificação, a gente falou muito aí de entender o nosso cliente. E é uma dica que vai fazer toda a diferença no teu resultado. A gente aprendeu que falar de preço tem que ser a última coisa, lá no final, na última página da proposta e ainda pequenininho, né? Mudem isso. Quando você está conversando com o teu cliente, pode ser na primeira conversa que ele está interessado e vocês estão se conhecendo, traz para o assunto a média de valor do teu trabalho. Tá? Já diz para ele, olha, legal, entendi o que tu tá buscando e tal. Os projetos que eu tenho feito variam de tanto a tanto. Faz sentido para você? Tu acha que faz sentido a gente avançar numa conversa? Ali, você já vai evitar que você faça todo um processo de orçamento, de projeto, para lá na frente o cara falar, o quê? 90 mil? Achei que ia ser uns 15. Ele perdeu tempo, você perdeu tempo. Então, cara, traz para a mesa, no início, qual é a faixa de valor que você trabalha e explica, né, aí continuando, o porquê cobre, aí você gera o seu valor. Mas não deixa, sabe, a nossa escola antiga de ir lá no finalzinho, porque até lá, cara, eu perdi um tempo precioso que eu podia estar atendendo outro cliente que sim se sente confortável na faixa de preço que eu trabalho. Maravilha, e assim a gente acaba quebrando nossa frase do episódio, mas é por isso que existe a conversa, né? Para tu ter uma tese, e aí alguém traz uma antítese, Ponto e a de partir vista, daí né? a gente tem uma síntese e a gente tem uma nova tese. O nome disso se chama filosofia, que eu não gosto muito, mas pelo menos Temos assim a gente consegue elevar, também, né, Johnny? Exatamente. De vendas. Agora ele abriu margem aí pra gente gravar mais um vamos ter episódio que- só sobre esse tema polêmico. Como você coçando para conversar mais Então, aqui. Terminar. vamos riscar aqui, mostre valor antes de cobrar o preço e vamos adotar, mostre seu preço e não perca tempo. E prove valor. Isso é qualificação. Nós falamos um ponto bem importante aqui. O Robson faz um trabalho fenomenal aí com qualificação de oportunidades, né, Robson? Isso é realmente fazer qualificação. Quando você está definindo caminhos possíveis para você atender ao cliente, você está definindo o seu perfil de cliente ideal, você está qualificando, e aí você vai ter mais tempo, vai ser mais objetivo e com certeza vai ter mais receita na mesa, que é o que importa no final do dia. Resulta. E vocês vão ver na prática, parece estranho, mas você vai ver quando você fala para um cliente, cara, eu acho que não vai dar, liga então, o cliente te agradece, cara. Tu poupou o tempo dele, tu poupou o seu e tá tudo certo. Não tem, não quis... Tá tudo bem. Eu só fui honesto o que eu atendo e o que eu não Que atendo. milagre não vai fazer, né? O que eu faço e o que eu não faço. É isso. Maravilha, galera. É isso aí. Agora não tem como não ter comentários no YouTube, né? Essa polêmica. Então, assim a gente fecha esse episódio. Muito obrigado pelo tempo de vocês, então. E a gente vai deixar Obrigado, todos os pessoal. contatos nas redes sociais. E é isso aí. Muito obrigado. Show. Valeu, obrigado.